Salve, galera! O Enem 2018 já tá chegando, ó, tá atrás da porta, hein? Bom, e por isso, essa semana a gente resolveu fazer uma análise de todas as tendências e apostas pro ano de 2018. E para começar, as disciplinas do primeiro dia de prova. E aí, partiu? Roda a vinheta! Hora do Enem no ar! A gente estudou, viu conceitos, praticou, chegou a hora de fazer um apanhado de tudo que você precisa lembrar para a prova, área por área. Começando por filosofia e história. Primeiro é a vez da disciplina de Platão e Descartes. Com ele, professor Paulo Andrade. Professor, Fala aí, beleza? seja bem-vindo. Obrigado. Só lembrando que Platão e Descartes estão muito distantes em espaço e tempo, né, professor? Sim, eles são quase sempre colocados juntos porque eles são filósofos idealistas. Eles estão separados no tempo, no espaço, beleza, um é francês, outro é grego, e eles estão separados por séculos de distância. O Platão viveu antes de Cristo e o Descartes está na transição aí do século XVI para o século XVII. São dois dos autores que mais caem no Enem, que o candidato precisa estar atento a essas questões e saber o que significa ser idealista. Porque quando a gente estuda Platão, a gente está mais ou menos ciente. Ele fala do mundo das ideias, de alguma coisa que está lá, da verdade, que está lá em cima, ou acessível somente à razão. E o Descartes, ele também, quando ele fala que a verdade, o conhecimento seguro, só é acessível através do questionamento racional, do método racional, de alguma coisa que questiona conhecimentos sensíveis. Os dois vão na mesma linha de a gente precisa de duvidar daquilo que é aparente, porque as aparências enganam. Pensando no Enem de 2014, 2015 e 2016, qual foi a maior tendência? Desde o início, o Enem chegou com uma proposta mais interpretativa, que abusava dos conhecimentos gerais dos alunos e tal. E gradativamente a gente vem caminhando para alguma coisa um pouco mais conteudista, o que significa que saber alguma coisa sobre Platão vai exigir do candidato um conhecimento mais aprofundado. E a mesma coisa em relação ao Descartes ou qualquer outro filósofo que aparecia, qualquer outro tema. Em 2017, essa tendência se manteve? A tendência se manteve, mas aí já tem uma ruptura maior, essa exigência do candidato em relação a conteúdo mesmo. Então, é isso, o Enem começou com uma perspectiva interpretativa, de conhecimentos gerais, e vem caminhando para uma prova mais conteudista, a ponto de você perceber que nas provas existem ou aparecem autores que não foram nem cobrados no ensino médio, ou que não foram cobrados nos anos anteriores, surpreendendo a todos. Sendo pragmático, professor, o que isso significa para o participante lá, na hora H, no momento em que ele olha para a questão? Não significa, então, que agora é decoreba. O aluno vai ter que mergulhar um pouco, de maneira um pouco mais aprofundada, beleza, mas ele precisa manter a capacidade de articular as diferentes áreas do conhecimento. Então, vamos lá. Não tem na prova do Enem a prova de história, a prova de filosofia, a prova de sociologia, a prova de geografia. A gente está falando da prova de ciências humanas. Então, o aluno vai ter que lembrar que o Descartes, por exemplo, ele está escrevendo no momento em que a visão de mundo do europeu está mudando. Ele está escrevendo no momento em que ele não pode confiar no que os olhos deles dizem. Os nossos olhos dizem que o Sol está se movendo no céu. E a ciência do período Descartes demonstrou, não, o Sol está parado e é a Terra que se movimenta. Então, o aluno tem que saber sobre o pensamento cartesiano, sim, mas o aluno vai poder interagir melhor, estar mais preparado. Se ele lembrar do contexto histórico, se ele lembrar que nesse momento o Brasil colônia está bombando, a América está bombando, a América espanhola, também a própria Europa, entendeu? Articular as diferentes áreas do conhecimento. Aposta em alguma tendência para esse ano? É difícil falar, né? Fazer esse exercício de futurologia é sempre complicado, mas a tendência é essa, assim, exigir do aluno a capacidade de articular as diferentes áreas do conhecimento. Então, quando qualquer professor está em sala, ele está falando para o aluno, cara, não só presta atenção, mas tenta encaixar isso que a gente está falando aqui com outra coisa que você lembrou na aula de literatura, com barroco. Tenta lembrar disso de alguma coisa que você viu na aula de física, no momento em que o Newton, então, está testando as suas leis. Tenta articular. Exigir do aluno essa criatividade mesmo, assim. Eu sei que é tenso para o aluno porque ele está ali no exame, mas esse olhar mais amplo de uma questão e até mesmo da prova. Pensando na revisão de última hora, professor,
Qual é o tema que o participante não pode deixar de rever? Temas que sejam amplos, como, por exemplo, cidadania, política, ética. E quando eu digo política, obviamente, a gente não está falando de questões partidárias ou eleitorais. A gente está falando de participação do indivíduo na coletividade, participação do indivíduo na sociedade. São temas amplos, que aí envolvem uma questão de filosofia, mas também uma questão de história, participação em termos de direito e movimentos sociais na sociologia, ou de fluxos migratórios, como a própria geografia vai trabalhar. Então, temas amplos. Cidadania, ética, moral, política, são esses temas que o Enem exige do participante. Você trouxe uma questão aí pra gente treinar um pouquinho, né? Pra dar uma revisada. Exato, que Bora. trabalha nesse tema. Bora ver? Vamos lá. Tá na tela, questão 2 do Enem de 2011, caderno azul, primeira aplicação. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com a Brusundanga, né, a corrompida nação fictícia por Lima Barreto. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são. Então, você tem uma questão que dá para a gente desmembrar, para a gente trabalhar em infinitos temas, não só de política, como a gente falou, de ética, mas também de autores específicos que apontam, que a gente consegue tirar ali traços desses autores atrás de cada opção. Vamos lá. Então, letra A, decorrente da vontade divina e por esse motivo utópicas. Houve um tempo em que as convenções eram decorrentes da vontade divina e você seguia tudo aquilo que a divindade dizia ou as divindades diziam. Mas a gente superou um pouco essa questão, essa maneira de estabelecer as leis. Letra B. Parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído de obrigação. É engraçado, porque você vê que a opção é contraditória. Diz que é um parâmetro idealizado, mas que ao mesmo tempo você não precisa obrigar. Aí letra C. Amplas e vão além da capacidade do indivíduo de conseguir cumpri-las integralmente. Se vai além da capacidade do indivíduo, para que então fazer de maneira tão ampla? Aí letra D. Criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. A gente precisa lembrar que as leis são feitas pelo homem para o homem. Então, se você tinha as leis divinas há muito tempo, em algumas sociedades você tem até hoje, a partir de um determinado momento o homem passa a fazer a lei e fala assim, a gente não vai deixar mais a cabo da antiguidade ou da divindade o que vai acontecer com a gente. A gente vai estabelecer o que é certo, o que é errado. E isso na Grécia Antiga, que apareceu junto com o aparecimento da filosofia, é fundamental para essa novidade mental do homem. Essa noção de fazer as leis entre nós, sem o apoio da divindade, reforça a autonomia do ser humano. Repara que aqui a questão traz para a realidade do brasileiro. E essa é a realidade que é difícil para a gente mesmo, porque a gente não consegue cumprir todas as leis que a gente estabelece. E isso é um problema, a gente vê isso na prática. Então a questão ressalta isso, porque se o brasileiro seguisse as leis, isso pareceria com a Escandinávia, coisa que a gente não parece. Entendi. Professor, precisava ter lido Lima Barreto para acertar essa questão? Não precisava. Isso é o legal. O aluno precisa ter essa calma. O fato de aparecer um nome, o fato de aparecer um autor, não significa que ele está sendo cobrado ou que o conhecimento dele ou de suas ideias está sendo cobrado. O aluno precisa manter a calma nesse quesito também. Apareceu Lima Barreto, apareceu Brusundanga, mas nem por isso o aluno precisa dominar. Até porque está no texto explicando o que é Brusundanga. De 2011 para cá, como você disse, a prova mudou bastante, assim. Então, como esse assunto poderia aparecer hoje? Eu acho que hoje poderia aparecer um exemplo. Se você diz que as leis ou os códigos morais são criados pelo homem, que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter, a gente vai falar de pós-verdade. A gente tem autores na sociologia, na filosofia, como Foucault, que falam de quanto o ser humano constrói as verdades, o quanto as leis são fruto dessas construções históricas, dessas construções morais que cada sociedade constrói. Então você pode colocar ali um Foucault, você pode colocar ali Nietzsche, você pode colocar, ou saindo dessa linha, falando ainda da Grécia Antiga, do Platão, da importância do fazer político. Você tem infinitos caminhos. Eu acho que hoje essa questão poderia aparecer, mas com o nome de um autor filosófico
mais explícito e pedindo que o aluno ou que o participante da prova tivesse mais uma intimidade com o autor ou com o tema. Show de bola. Confirmando, gabarito, letra D. Letra D. Criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Bom, a prova é no domingo. Então, o que o participante deve fazer para mandar bem em filosofia? Primeiro, vamos olhar para o todo. O que o participante deve fazer para mandar bem? Dormir bem no dia anterior, cuidar da alimentação, fazer alguma coisa light no dia anterior. Isso é importante. Isso pesa na hora. Na prova, especificamente, a gente pode pensar, ler com calma, procurar quais são os comandos, perceber se não tem, se o texto aponta para um lado e o comando da questão aponta para o outro, quem são os autores, o contexto. Manter a calma é fundamental. E assim, parece que é papo de maluco, mas é respirar mesmo, é parar e pensar, calma, o que ele quer aqui? Sem perder tempo, sem também ficar olhando, para o céu. O aluno, ele precisa se preparar mentalmente para a prova. É uma prova que desgasta fisicamente, mas o desgaste mental, ele é absurdo. É uma maratona, então não adianta sair resolvendo trocentas questões de uma vez. Ele precisa ter um autoconhecimento, saber como ele se comporta na prova. Por isso que é importante, ele, na preparação, ele ter lido diversos autores. Hábito de leitura, né? Hábito de leitura e fazer simulados, tá? Aquela ideia de que você prepara não só a mente, mas prepara o corpo para esse embate, para essa maratona que vai ser. Show de bola, professor. Muito obrigado mais uma vez por toda a ajuda. Valeu. Um prazer. E agora é a hora da história. E a gente chama o professor Marcelo Lameirão. Chega mais. Fala, meu grande Lande. Belezinha, mestre? Saudade já. Nem fala. Sempre bom estar aqui, né? Vamos fazer uma retrospectiva? Claro. 2014, 2015, 2016. Qual foi a personalidade que mais apareceu? Muito boa essa pergunta. Primeiro, vamos dividir por setores. Primeiro, entre História Brasil e História Geral. História do Brasil é aquilo que mais cai. Mas nem tem um interesse muito grande em pensar o Brasil. Vide a própria redação, né? Dentro disso, você pode destacar a História do Brasil, período colonial, pensando os agentes sociais, o negro, o índio, o processo colonizador, relações culturais oriundas disso. Período imperial, principalmente destacando a construção do império, jogos de memória, jogos de patrimônio, simbolismo, onde a figura imperial é heróica, o índio, o romantismo. Você também, a própria abolição da escravidão em relação disso com a própria escravidão e resistência. Você também pode destacar, dentro da história do Brasil, outro ponto importante, a própria chamada República Velha, a primeira república que a gente teve, as disputas políticas, econômicas do período e, obviamente, os movimentos sociais, que é um tema de grande destaque do Enem, e o próprio período da ditadura militar, né? Tema muito recorrente, cada vez mais presente no Enem. E em 2017, essa tendência se manteve? Com certeza. Só teve uma pequena mudança. O Enem sempre foi muito interpretativo na parte de história. Às vezes você não precisava nem saber o conteúdo em si, você conseguia matar uma boa leitura de comando, uma boa interpretação. A questão interpretativa continuou. As temáticas também foram as mesmas. Porém, você já começa a perceber uma relação maior de interpretação e a necessidade de um conteudismo, ou seja, uma pegada de mais conteúdo, bem conceitual em torno da prova. Com esse mapa todo em mente, o que merece ter uma atenção especial? A atenção especial hoje no Enem é você ficar perguntando sobre instituição política, tipo construção de democracia, criação de instituições de poder e os próprios agentes sociais, né? Essa é sempre uma tendência muito presente. No caso da história do Brasil, o negro, sempre presente nessa figuração, desde a época da escravidão até o pós-abolição, e também você pensar o papel da mulher. Assunto que cada vez mais está crescente, já foi tema de redação e vale a pena se destacar o papel da mulher ao longo da história. Se a gente tivesse que escolher uma questão, um tema, para servir de exemplo disso tudo que a gente conversou, qual seria? Uma questão, obviamente, sobre escravidão e relações culturais. Opa, perfeito, a gente tem uma! Tá aí na tela a questão 8 do Enem de 2016, primeira aplicação. Sempre aquela dica, antes de ler qualquer questão, vamos ler o comando dela, né? Perfeito. Afinal, o Enem é uma prova desgastante, num dia de linguagem, ou seja, com muito texto, você vai estar cansado. Vamos lá. A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante
das cidades no Brasil escravista nos séculos XVIII e XIX, que se observa pela... Agora vamos ao texto. A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres, como as vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como para a autonomia e mobilidade, é tão típico da região. Ou seja, ele está trazendo uma relação óbvia da mulher africana e como isso vai se dar também no Brasil, inclusive na reprodução de práticas culturais. A letra A diz o quê? Restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes. Ou seja, o texto fala de uma prática cultural exercida na África pela mulher africana e fala da relação disso com o Brasil. Quando você fala de restrição, não tem a ver com o texto que se fala de uma prática que ela exerce e acaba repetindo aqui. Não bate muito com a noção pedida durante o texto. A B fala de convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno comércio. E o texto está falando de uma mulher africana. Não se refere ao homem, né? Não está falando, principalmente livre, nesse caso. Ele está falando de como essa pessoa escravizada, ao vir para cá, pode reproduzir essa prática, né? Exercer essa prática. Isso faria sentido com a alternativa C. Presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Ou seja, isso tem a ver, explicando, tem a ver com escravidão de ganho. Escravidão de ganho é a escravidão, como é apelidada, escravidão urbana, onde você tinha a pessoa escravizada fazendo funções urbanas para acumular capital. Ela fazia pequenos serviços, diversos serviços, onde ela acumularia dinheiro a ser dado ao seu proprietário, onde também haveria a possibilidade dela, se sobrar, acumular esse capital, juntar esse dinheirinho e um dia comprar a sua alforria. A alforria é liberdade. Então, a escravidão de ganho tem essa relação. Como ela praticava o comércio na África, ela vai reproduzir isso aqui no Brasil porque é uma forma que ela tende, e ela sabe, de como acumular capital para pagar o seu senhor e, quem sabe, um dia comprar a sua alforria. Entendi. Então, a alternativa C está perfeita, porque ela tem total relação com aquilo que o texto diz, de uma prática feita na África, no qual ela vai reproduzir aqui no Brasil. A D diz dissolução dos hábitos culturais. Não tem a ver dissolução, né? O texto está falando de um processo de afirmação, de uma prática, e essa prática vai ser repetida aqui. E a letra E, entrada de imigrantes portugueses. O texto está falando de mulheres negros, africanas. Não está falando de imigrantes portugueses, não tem relação com isso. Por isso que a alternativa certa é a letra C. Presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Como esse assunto pode aparecer em outras questões? Land pode vir de várias formas. Por exemplo, aqui fala de uma prática cultural. E dentro dessa prática cultural pode ser vista de outras formas. Por exemplo, como é o processo de conversão religiosa, a estratégia de colonização em relação ao negro. Pode também pensar outras práticas culturais e costumes. Pode falar de prática cultural em relação à resistência, à própria conversão, à própria escravidão. Como eu posso resistir culturalmente à escravidão. Pode falar também de outras perspectivas, a luta da abolição. Os agentes abolicionistas, se é o próprio negro ou se são outros tipos de agentes. Você também pode falar das práticas pós-abolicionistas, o papel do negro pós-escravidão, principalmente relacionado à República e às instâncias políticas da época. Lembrando que logo após a escravidão, na República chamada de Velha, a cultura negra era cerceada, criminalizada, marginalizada. Então, você pensar esse agente ao longo do tempo é uma pegada muito boa e uma boa forma de preparar para o Enem. Vamos fazer um bate-bola? Assim, eu falo um tema e você diz se tem possibilidade de cair ou não. Bora lá. 30 anos de Constituição Brasileira. Perfeito, né? Já tem livros sendo lançados sobre isso. O Enem gosta de discutir construção de direitos, cidadania, ainda mais Constituição Cidadã. É uma pegada muito forte e proposta umas competências do próprio Enem. Né? 50 anos de maio de 68. Perfeito. E não é só de maio de 68. É também a relação disso com os próprios movimentos brasileiros, que caem muito também em vestibular, como o próprio tropicalismo. Você tem aqui 50 anos do Rei da Vela, uma
uma peça clássica, tropicalista, que você vai ter durante a resistência aqui no Brasil. Ainda 68, professor, a morte do estudante Edson Lima Souto e os outros protestos em todo o Brasil. Tem chance? Tem. Movimentos de combate à ditadura sempre é tema recorrente, muito presente, e vale sempre você ficar ligado em torno disso. Inclusive, a própria relação, posteriormente a isso, da aplicação do AI-5, o Ato Institucional número 5, que estabeleceu a repressão no período militar. Em 1918, um navio brasileiro chamado Maceió foi atingido por um torpedo disparado por um submarino alemão. E aí, pode cair? Principalmente sob a perspectiva de história geral, guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, o entre guerras também é um tema recorrente. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial é mais humanitária, tá? Ela não tem uma participação efetiva como foi na Segunda Guerra Mundial, mas por comemorar e trazer essas significações, pode ser um tema sempre interessante. Ainda 1918, gripe espanhola no Brasil. Eu estou gostando muito desse assunto sobre a questão de saúde. Afinal, nesse último ano, tivemos números alarmantes em torno disso. A própria retorno e a propagação de doenças como a própria febre amarela. Eu aposto muito discussões em torno disso, tá? Como a própria revolta da vacina. 130 anos de Lei Áurea. Ela é muito importante e já caiu várias vezes do Enem a discussão sobre a abolição. Como a prática abolicionista, o impacto disso. Então, desses temas todos que você falou, esse é o mais quente. Agora, o Enem também se liga nas atualidades. Então, assim, como as atualidades podem influenciar nos conteúdos de história? É justamente pelos movimentos identitários. Movimento feminista, então você vê ao longo do tempo questões em torno disso. Todo ano tem uma questãozinha falando da questão de gênero, papel da mulher ao longo da história. Então, isso tem a ver muito forte com os movimentos atuais. A própria questão negra, os movimentos negros, ou seja, e a própria luta pela cidadania, a luta por direitos sociais aqui no mundo, isso tem total relação. Ou como um processo que você tem mundial hoje, que é a própria ascensão fascista que você tem na Europa. E aí isso traz também um destaque sobre temas sobre fascismo, Segunda Guerra, que é um assunto que mais cai sobre história geral. Então vale a pena sempre ficar ligado nisso. Aliás, interdisciplinariedade. Temos espaço para essa conversa da história com as outras áreas do conhecimento? Sim, Landy, com certeza. A história dialoga muito com sociologia, filosofia, questões sobre antiguidade, um assunto que cai muito no Enem, e você toda hora está dialogando com o quê? Filosofia. Pois é, né? Construções políticas, construção do Estado, filósofo importante, a geografia, revolução industrial, o assunto que mais cai em história geral e tem total diálogo com geografia, método produtivo, impactos sociais. Então, a prova de ciências humanas do Enem é de total diálogo com outras disciplinas. Isso é história, né? Tudo acontece em determinado espaço de tempo. Aí... Hoje, cada vez mais é difícil você achar qual é a fronteira de cada saber, né? Esse que é o bacana. Professor, se você pudesse dar uma última dica, qual seria? Uma dica técnica e uma dica de conteúdo. Perfeito. Primeiro, técnica. O que eu fiz? Eu li o comando da questão antes de ler. Isso é essencial para uma prova cansativa, que é a de ciências humanas. Muita texto, então você fica cansado. Você ser efetivo, você ser eficiente, ela é importantíssima para isso. Outro ponto é a dica de conteúdo. Busque nessa última semana, como eu já falei, perguntar qual o papel da mulher ao longo da história, qual o papel do negro ao longo da história, qual o papel desses grandes agentes ao longo do tempo, como se construiu uma democracia, como se obteve direitos. Isso é tema recorrente do Enem. Então, você se perguntar é a melhor forma de você ver e ser efetivo no seu estudo de revisão, né? Muito obrigado. Sempre é um prazer. Valeu mesmo, volte sempre. Você é de Valeu, casa, mano. tá acabando aí, mas volte sempre. Quer rever os temas que a gente abordou hoje? Entra lá na nossa playlist e faz uma busca. O endereço você já sabe, youtube.com/TV Escola. Amanhã a gente continua trazendo as tendências de ciências humanas. Tchau, tchau.